A mediação, eu acredito que quando a gente tem contato, né, com os princípios, com a filosofia, né, como o Adolfo comentou, é apaixonante, né, é algo que passa a fazer parte da nossa vida, independentemente de atuar como mediador, de estar ali como mediador. No dia a dia, né, no dia a dia dentro de casa, no dia a dia conversando, né, em contato ali com os filhos, com o marido, né, que até tenho o prazer de estar com meu marido e minha filha aqui, compartilhando e assistindo. E, enfim, realmente passa a ser uma filosofia de vida. E eu tenho um enorme prazer, né, de estar aqui ao lado do Edmir, que é um grande amigo do CONIMA, do Adolfo, que também foi aí um mestre na minha trajetória dentro da mediação, né, como eu fiz o curso na PUC de pós-graduação, mas também no IMAB, também no Família, enfim, esse contato e conhecimento de diferentes áreas, de diferentes abordagens da mediação. E depois atuei como mediadora e até como coordenadora do setor de mediação do Fórum de Santo Amaro, eu e mais 4 mediadoras que organizamos e criamos esse setor de mediação, em que foi um trabalho realmente maravilhoso e que acabou gerando, e é isso que a minha fala vai, né, vou acabar discorrendo sobre a influência que o conhecimento da mediação e de que essa filosofia da mediação trouxe na minha prática da advocacia. E trago aqui como um ponto, né, a ser refletido, né, por tantos estudantes aqui, como, né, inicialmente o Adolfo né, constatou aqui na plateia, como uma reflexão de que enquanto advogados, nesse novo paradigma que é colocado, né, do qual se alimenta a mediação, nós também podemos utilizar das ferramentas da mediação para oferecer uma advocacia diferenciada, né? E aí, então eu começo, né, a minha fala, até foi aí uma trajetória, né, que eu passei, que foi inicialmente até de um livro que eu escrevi, né, que é A Mediação e a Justiça Restaurativa, a humanização como forma de humanização do sistema judiciário, do processo judicial. Que primeiro eu refleti sobre a influência que a mediação estava trazendo para o judiciário, né? Ela sendo introduzida com setores de conciliação, como isso trouxe e traz reflexos, né, como um sistema, reflexos na forma de agir de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, dentro do Fórum de Santo Amaro, né, foi nítido a gente perceber, apesar de claro, que a estrutura do judiciário é muito rígida, mas mesmo ainda, né, com toda essa rigidez, o trabalho da mediação acabava proporcionando a conversa e a comunicação entre setores do fórum que nunca antes tinham conversado. Então, esses reflexos, né, e aí, analisando e podendo, né, não existe uma legislação, né, específica que fala sobre a mediação, mas como a gente tem já, né, e aí eu trago a Constituição Federal de 88, que no próprio preâmbulo, se os senhores notarem, já tem um compromisso com a solução pacífica de controvérsias. Então, nós já falamos sobre esse compromisso, né, com a solução pacífica de controvérsias, mas talvez sem uma reflexão maior sobre o que realmente seria, né, poderia ser considerada como a solução pacífica de controvérsias. E aí, essa importância dos procedimentos processuais como instrumento de realização dos próprios direitos fundamentais. Então, na medida em que um processo ganha um número e que passa, no momento da audiência, a ser chamado as partes só pelo número e não como pessoas que vão ali serem atendidas em uma audiência, a gente vê esse afastamento da humanização. E no momento né, de que é convidado a participar de uma mediação, ou mesmo dessa conciliação com conciliadores capacitados, a noção de que estamos diante de pessoas, que estamos diante de seres humanos com as suas necessidades, necessidade de serem ouvidos, necessidades de terem a dignidade preservada. E aí,
né, os princípios constitucionais que todos, né, estudamos né, em direito constitucional e agora, né, que acompanha aí o próprio processo civil e o direito civil, que é o direito ao acesso à justiça. Então, o que seria, e o questionamento de que seria esse acesso à justiça? Será que o acesso à justiça é somente por uma judicialização, né? Entrar com uma ação seria acesso à justiça, ou pode ser de uma outra forma? Né? A preocupação. E aí a gente percebe, né? Vamos ver aí em seguida, e como o Adolfo já comentou, pela resolução do CNJ, um outro olhar de que acesso à justiça não é apenas a conquista e a entrada com uma ação judicial. A dignidade humana, como eu falei anteriormente, então, ter realmente isso como um valor a ser cuidado, a ser preservado dentro do universo jurídico. E eu trago o princípio do contraditório, que eu me lembro até quando eu escrevendo o meu livro com o meu orientador, ele falou assim, mas, Carla, o princípio do contraditório é tão processual, e você está falando sobre a mediação. Eu falei, bom, mas eu acredito que a gente poder falar do direito à voz, aí nada mais do que direito à voz é colocado numa mediação, né? Direito que as pessoas tenham voz, independentemente de nós, advogados, e não é perda de poder nenhum. Nós, advogados, facilitamos essa voz aparecer, mas não somente pela nossa voz, não somente por uma petição em que nós entramos e que escrevemos. Não, as pessoas têm necessidade. Né? Quantas vezes eu participei de mediação que só o simples fato da pessoa sentar numa mesa e poder falar do que ela estava sentindo, ela falava, já me sinto aliviada, já me sinto, de alguma forma, contemplada no meu direito. Então, não seria esse o acesso à justiça? Né? Não poderia ser, né, considerado? E aí, um panorama que já foi colocado pelo Adolfo, mas pontuando que, né, com o provimento de 2005, do Conselho Superior de Magistratura, que teve, eu acho, que esse salto da conciliação com a capacitação, para ter esse descolamento do que a gente sempre ouviu falar como conciliação dentro do judiciário. O senhor está com dificuldade aí para... Ver se ele desliga ali. Bom, e aí o projeto de reforma do Código de Processo Civil, né, que está aí, e conseguimos um espaço, e tive a honra de participar junto com o Adolfo no FONAME, de uma comissão onde nós pensamos, debatemos de como é que a gente poderia colocar como ideias e sugestões para serem apresentadas, e aí sim abre-se um capítulo do conciliador e do mediador dentro do Código de Processo Civil, então um grande passo. E agora, recentemente, essa resolução do CNJ, que dá uma motivação, né, nesse sentido de um novo olhar, né, o compromisso do Poder Judiciário com outras formas de resolução de conflitos. E aí, aqui tem muita coisa, mas eu acho que vale a pena nesse primeiro, da resolução, né, nos considerandos dessa resolução, que é considerando que o direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, da Constituição Federal, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa. E aí, o que seria essa ordem jurídica justa? Né? Então, considerando que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação. Então, vem aí um compromisso, um comprometimento, né, do Conselho Nacional da Justiça, no sentido de olhar que, além, né, do procedimento ou da sentença judicial, existem outras formas e que devem ser aí privilegiadas, devem ser consideradas e respeitadas. Enfim, e aí
não vou me ater muito a isso, né, já foi falado, colocando só aqui o artigo 1º dessa resolução, que então fique instituída a política judiciária nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meio adequados à sua natureza e peculiaridade. Então, aos órgãos judiciários incumbe, além da solução adjudicada, mediante sentença, oferecer outros mecanismos de solução de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. E aí eu acredito que, a partir disso, né, a gente percebe o reflexo que também vem trazer a prática da advocacia, onde o que foi, né, aprendido, né, o que eu aprendi no meu curso, e hoje a gente já vê que né, tem aqui vários estudantes que falam, não, eu já ouvi falar sobre mediação, já tem a matéria, a mediação, a disciplina, que já começa a ser ventilado, mas antes não. Era né, como entrar na justiça com uma petição, como escrever uma petição, que tipo de ação que você deve propor em determinadas situações ou aquelas outras, e não um olhar de que, não, como advogado, você pode e deve também pensar em outras alternativas que o próprio judiciário está pensando e legitimando. Então, isso tem um reflexo na prática, né? Traz aí uma nova mensagem, né, a todos os operadores do direito. E aí, eu trago uma definição da Marinês Soares, que é uma argentina, e mediadora argentina, que fala, né, em seu significado literal, a mediação é uma técnica para a condução das disputas. Alegoricamente, convida-nos a acreditar no protagonismo, no respeito, na confiança e na solidariedade. Enfim, né, com todas também as citações que o Adolfo trouxe, né, do Jean-François Six, do Vará, enfim, temos aí mediadores, né, falando e comentando sobre essa sutileza do que é o trabalho da mediação. E aí, como isso, que aí é o foco da minha fala, como todo esse encantamento, né, que nos traz a mediação, interfere e pode interferir no trabalho do advogado. Aqui eu coloco a mediação, e que são as 3 escolas, né, mais difundidas no Brasil, né, que é a de Harvard, avaliativa, como o Adolfo comentou. Tem a circular narrativa, que é da Argentina, né, que também é mais direcionada a relações interpessoais mais importantes e que, né, questões mais complexas, e que, sim, trabalhar como mediador, onde realmente dê possibilidade do protagonismo, né, de que as pessoas assumam e escolham os caminhos aí a serem seguidos, e também a transformativa, né, que inclusive surgiu, teve, né, a ideia inicial, que era a mediação de Harvard, que é avaliativa, e em certo momento se percebeu que em determinados casos, em determinadas situações, ocorria uma transformação das pessoas que estavam participando da mediação. E o que era trabalhado nessa mediação que trazia essa diferença? E era, sim, essa questão de que, com perguntas, o mediador ajuda que as pessoas tragam o que para elas faz sentido, o que para elas... E aí, isso, né, de se colocar no lugar do outro, enfim, com todas as ferramentas que eu vou comentar logo em seguida, essa transformação nas pessoas e na relação entre elas. E aí vem as ferramentas, né, como eu comentei, da mediação, que é a escuta ativa, né, acolhimento, né, então a escuta ativa é além da escuta, né, quando eu escuto com os meus pré-conceitos, ou com conceitos pré-estabelecidos, eu não estou escutando, eu estou ouvindo e já tendo a resposta na minha cabeça, dizendo, bom, eu concordo, não concordo, concordo com isso, mas isso aí eu não concordo muito, enfim, você não está limpo e aberto com essa escuta ativa para, deixa eu primeiro escutar, deixa eu primeiro poder assimilar o que está sendo falado, para depois eu conseguir falar como isso me atingiu, como isso me afetou, né? Porque o preconceito acaba ensurdecendo, né? A gente não escuta,
A escuta parte. Quantas vezes numa discussão a gente fala, bom, mas eu falei isso. Não, mas não foi isso que você falou. E aí a coisa vai longe, porque realmente um fala com uma intenção, o outro escuta com outra intenção, e aí a questão, né, a comunicação não se estabelece. Acolhimento. O acolhimento, e, né, de novo, falando que essas ferramentas da mediação, e a todo momento, como isso interfere no meu dia a dia como advogada, né? E no escritório, também tem aqui a honra de estar aqui com a minha parceira, com o que trabalha também comigo no escritório, e que a gente procura, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente qual é o nosso trabalho, mas no momento em que a gente fala com o cliente, ter esse acolhimento, poder ouvir, né? Poder ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Às vezes, é aquela coisa, a pessoa está nervosa, a pessoa está com 1000 questões e precisa falar, e enquanto ela não falar, ela não vai conseguir nos ouvir. Então, esse acolhimento de poder ouvir o que a pessoa tem a dizer, para depois a gente poder ir adiante no trabalho. A empatia, né, que é aquela coisa, na empatia... uma definição que eu ouvi de empatia uma vez, interessante, que é vestir, né, o sapato do outro. É a coisa de você estar e se colocar no lugar do outro, empatizar com o outro, criar uma conexão com o outro. O reenquadro das narrativas, que as narrativas são faladas pelas pessoas com um estado de emoção. O trabalho do mediador, enquanto mediador, e também pode ser feito também como advogado, não confundindo de forma nenhuma os papéis, né, sempre tendo muita clareza, como o Adolfo comentou no início, de enquanto eu estou como advogado, o meu papel como advogado, mas é claro que eu posso e trago, enquanto filosofia, essa forma de atuar. Você pode trazer, bom, mas será que... essa situação, isso é muito comum em casos de família, que eu trabalho com separação, quando a pessoa ofendida me traz, olha, mas ele fez isso, né, a esposa que está ali querendo se separar, ele fez isso, ele tratou, ele falou dessa forma, bom, mas será que a intenção dele naquele momento de falar ou de agir daquele jeito não foi porque estava se sentindo, e aí tentar colocar a pessoa no lugar do outro, né, que isso é trabalhado na mediação, a checagem de entendimento, que também eu trabalho também com casais, vamos, né, a partir da fala do outro, checa se foi isso mesmo. Bom, ele falou isso, pergunta se foi isso mesmo que ele falou, será que foi? Né, vamos conversar. Então, enquanto mediadora, quando eu estou como mediadora, trabalhando com o casal, checa. Será? Foi isso que você quis dizer? Não, não foi isso que eu quis dizer. Naquele momento eu falei porque, né, ou não foi, enfim, essa checagem, né, que é uma ferramenta super eficiente da escuta, né, do que foi falado, e as perguntas que abrem perspectivas, né, perguntas que o mediador coloca que propicia reflexão, que propicia se colocar no lugar do outro, que propicia que abra um espaço interno e que abra mão desses preconceitos e que deixe emergir uma nova forma, né? Realmente aí a construção da solução que atenda a ela, ao outro, a todos. E aí, né, mais uma vez, né, o paradigma do qual se alimenta a mediação que propõe uma atitude crítica diante dos fundamentos do pensamento moderno, né? Que o pensamento moderno de tudo ser partilhado e dividido, né? Cartesiano, né? Que veio aí de Descartes, que ao estudar, né, o todo, separa o todo e acha que aquelas partes podem ser olhadas individualmente sem a comunicação, sem interferência. Não, nós interferimos e sofremos interferência a todo momento. As disciplinas, quando a gente fala da mediação como interdisciplinar, e a necessidade desse conhecimento inter e multidisciplinar, justamente por conta dessa comunicação, que não dá para a gente ter uma noção e ficar com o conhecimento somente sob um olhar. Existem
várias outras possibilidades de serem vistas, várias, né, outras formas. E esse é o paradigma do qual se alimenta a mediação. E que pode também, a partir desse paradigma, alimentar a prática da advocacia também, né? E aí baseia-se no pensamento sistêmico e complexo. É o e em vez de ou, né? Então não é ou isto ou aquilo. Será que não pode ser isto e aquilo, mais aquilo outro, com várias perspectivas para se construir e se definir? Né? Por que tem que ser aquele pensamento linear, né? Que a gente diz que só vê uma única, né? E não vê toda a riqueza de possibilidades que existem entre isto ou isto? Tem todo um meio que pode ser aí explorado. Da inter e transdisciplinaridade, como eu falei, desperta para o multiverso, né? Para a pluralidade, né, para outras formas, né, de pensar, de busca integrar, articular, ampliar possibilidades, estimular a criatividade. Então, não é, se pensar apenas trazendo para a advocacia, e aí, quando um cliente, né, me procura, enquanto advogada, para trabalhar numa separação, o primeiro, né, a primeira abordagem minha é, bom, será que se convidássemos o seu marido, ou se convidássemos a sua esposa, com o advogado dela, para conversar primeiro, antes de ter uma entrada de ação judicial, não seria proveitoso? Até para se colocar que, eventualmente, o caminho da mediação, escolher um mediador, para ajudar a resolver essa questão, não poderia ser produtivo? Ao invés de, bom, você precisa entrar com uma separação de corpos, a gente já vai, então, entrar com uma separação de corpos e com todos os outros nomes de ações que nós sabemos. E né, muitos, inicialmente, pensam, bom, mas aí como é que eu vou ganhar dinheiro? Porque a ação, por cada ação é cobrado os honorários. Mas você pode também cobrar seus honorários ajudando as pessoas a resolverem as questões de uma outra forma que não seja somente pelo judiciário, que não seja somente peticionando. Pode ser também como uma reflexão e poder ajudar a pessoa a refletir, num primeiro momento, e de uma outra escolha de caminho, não o judiciário, a busca de um mediador, se for o caso. Às vezes tem situações que uma simples abertura de conversa, um simples convite para outra parte com o advogado, já resolve. Agora, tem situações mais complexas e que aí demandam, sim, um terceiro para ajudar nessa comunicação, né? Aí que enxerga a crise, né, como oportunidade de mudança, desenvolve uma postura ética de responsabilidade por nossas escolhas e ações. Então, até isso, poder colocar para o cliente escolher. Né, não já trazer, olha, a definição. Você tem a tal ação que nós temos para entrar. Não. Vamos poder pensar qual se adequa melhor à sua situação, à sua vida, né, à sua necessidade vivenciada. E aí, né, tudo aquilo que eu falei da mediação das ferramentas, como o reflexo no setor privado. Né? Então, a compreensão dos diferentes conceitos e práticas, novos rumos para a resolução dos conflitos, desenvolvimento de uma advocacia que atenda a um novo paradigma na administração dos conflitos. Então, aí, né, tudo isso refletindo e que tem acontecido no meu trabalho. Né? Então, estou aí contando um depoimento do que aconteceu nessa minha trajetória. Abertura de outros caminhos, além do judiciário. E aí, quando a gente olha o próprio Código de Ética da OAB, que coloca, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único, são deveres do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Então, isso está no próprio Código de Ética, mas que foi pouquíssimo disseminado. Atualmente, não. Estou aqui dentro da casa e faço aí minha meia-culpa dentro da casa e participo de uma comissão que está abrindo espaço justamente para se falar sobre isso. Então, um momento realmente de abertura de reflexão que já vem, e, claro, estou aqui
por conta também de trabalho desenvolvido por muitas outras pessoas que vieram atrás de mim, tendo essa possibilidade e riqueza de poder falar sobre isso. Mas, enquanto estudante de direito, eu não tive acesso a essa forma de pensar. Eu não tive acesso que o advogado poderia atuar de uma outra forma que não fosse litigando, buscando os direitos do seu cliente. Né? No momento em que fala buscar direitos do cliente, se pensa, bom, isso necessariamente implica em entrar-se com uma ação judicial. E não é assim. Existem outras formas. Né? E aí, a advocacia mediadora. E aí, com todo cuidado, é claro, né, pensei muito nessa forma de chamar a advocacia mediadora, para não haver a confusão entre advogado e mediador. Né? Não é uma confusão de papéis. Né, como já falado e muito enfatizado. Inclusive, quando eu participo no escritório no trabalho como mediadora, eu assino um termo de compromisso juntamente com as partes, de que eu não posso jamais atuar como advogada delas. Jamais. E muito menos como testemunha, enfim, não tem nem prazo, né? Porque o provimento traz como um prazo de 1 ano. Né? O mediador que atuou como mediador a advogada pode atuar como advogada depois de 1 ano. Não, eu entendo que não. Eu entendo que, uma vez mediador de uma situação, jamais advogado daquela situação. Então, eu tomo muito esse cuidado de definir e com muita clareza qual vai ser meu papel naquela situação, como mediadora ou como advogada. Mas eu comecei a pensar que a advocacia pode ser exercida com a linguagem mediadora. Então, uma advocacia colaborativa, uma advocacia mediadora, no sentido de trazer a linguagem e todo esse conhecimento, as ferramentas da mediação, para a prática da advocacia. Todo esse paradigma de olhar e de poder entender, e de poder escutar, enfim, da complexidade de toda a questão, trazer para a prática da advocacia. Então, aí, eu coloco o caminho do judiciário, útil e indispensável em determinados casos, pode, em algumas situações, ser prejudicial, chegando até a potencializar e gerar maiores conflitos futuros. E aí, como exercer uma advocacia atualizada, dinâmica, cooperativa, em sintonia com as mudanças e anseios de nossa sociedade? Então, o cliente, como falou Adolfo, na medida em que ele se sente atendido, ele volta a procurar aquele advogado, sim. E na medida que ele aquele advogado que privilegiou procurar um mediador do que o judiciário. Né? Como ampliar as possibilidades de satisfação do cliente e do próprio advogado. Também cuidando da nossa satisfação pessoal. Porque muitos, né, eu tenho escutado muito advogado dizer, eu estou cansado de tanto litígio, eu estou cansado dessa vida que é desgastante. Né, primeiro, né, além de falar da morosidade do judiciário, que acaba também trazendo essa, né, toda a desmotivação na atuação como advogado, né, que não tem o resultado no momento em que imagina, enfim. Então, a própria satisfação nossa, né, enquanto pessoas e seres humanos que somos antes de sermos advogados, de poder perceber que estamos fazendo uma diferença e também exercendo o nosso trabalho. E aí, essa, né, advocacia mediadora, como gestores de conflitos. E aí coloco um novo olhar para a situação de conflito, o foco na resolução das questões conflituosas. Então, o foco não é em entrar num jogo onde eu quero ganhar do outro. O foco é como eu posso ajudar o meu cliente a resolver essa questão. Como eu posso, o que eu posso fazer, o que eu posso propor de reflexão, ou de conversa, ou enfim, para que resolva a questão. E aí a linguagem mediadora, que é a facilitação de conversas, escuta e compreensão, que vem aí toda, né, a bagagem nessa linguagem mediadora, da mediação, das ferramentas da mediação. Então, a cultura mediadora, a promoção de um ambiente colaborativo. No escritório, né, quando a gente recebe, aí eu vou colocar aqui mais para frente, já falei um pouco da área no direito de família, que nós trabalhamos, e nós trabalhamos também no setor imobiliário.
e na parte de inadimplência, né? Então, nós temos grandes incorporadoras que contrataram o nosso escritório para tratar da inadimplência. E aí a forma de a gente trabalhar com esses clientes, eu chamo de negociação assistida, porque eu trabalho com as ferramentas da mediação, mas eu não sou mediadora, porque eu sou contratada por uma das partes, né? Então eu não sou isenta, e falo isso a todo momento com as pessoas que a gente entra, né, em contato. Mas a primeira coisa que a gente faz é mandar uma carta convite para que esta pessoa que está em situação de inadimplência venha ao nosso escritório para poder conversar sobre a situação. E não uma notificação com prazo e hora e tempo para purgar a mora, caso não tenha, já está, né, constituído e tem o prazo determinado, enfim, para qualquer outra medida judicial. Então, é uma outra abordagem. E quantos clientes que nos telefonam e falam, olha, só por ter recebido essa carta, eu vi que a forma ia ser diferente, a abordagem ia ser diferente. Então, já traz, né, até que não é o cliente diretamente envolvido, mas já traz o outro, que é o interesse, qual é a solução da questão. Então, é um tratamento digno para que a outra pessoa venha e possa conversar, abrir possibilidades de reflexão de como resolver aquela situação. E aí eu coloco realidades sistêmicas, né? Então, a compreensão da interligação das questões, da complexidade que envolve a situação de conflito e escolhas que melhor atendam às necessidades do cliente. Então, quando essa incorporadora, né, nós fomos oferecer o nosso trabalho a essa incorporadora, e aí eu coloquei o tratamento deve ser diferenciado às pessoas que estão em situação de inadimplência, até para que vocês tenham, aí vem a realidade sistêmica, porque de acordo da forma que ele for tratado, vai ser a forma que ele vai responder. Se ele for tratado de forma respeitosa, ele responde de forma respeitosa. E muitas vezes não é inicialmente. Tem aí muitos que já na própria carta nos telefonam e falam, olha, me admirou a forma de ser abordado, mas muitas vezes não. Num primeiro momento é aquela coisa que grita e que fala que quis já tentar, né, já tentei resolver de inúmeras formas e nunca fui ouvido. A gente escuta, bom, certo, mas agora é uma oportunidade de poder ouvi-lo de uma forma diferente. É uma oportunidade de poder... né, que o senhor tenha a voz, que traga aí a situação, ainda mais quando compra de imóvel, a gente vê aí a questão emocional envolvida, né? Quando você compra um imóvel, tem aí um projeto de vida, né? Na maioria das vezes é da casa própria, ou mesmo no investimento alto que está sendo feito. E por alguma situação não esperada, inicialmente, na hora da compra, surge um problema que não consegue mais fazer o pagamento. Então, vamos pensar formas. Existe alguma forma que a gente possa resolver isso? Como? Se não existe, será que é o caso de rescisão contratual? Só que no momento em que se trabalha a rescisão contratual, respeitando também aquela pessoa que está num momento de dor, que vai precisar abrir mão de um imóvel que ela adquiriu, ela também precisa de um tempo, e sendo trabalhada com todas aquelas ferramentas, né, de acolhimento de se colocar mesmo, né, que naquele momento eu me coloco ali como negociadora, me colocando no lugar, né, falo assim, eu sei não, eu imagino, né, não estou na sua situação, mas eu imagino o que você deva estar sentindo e passando. Reenquadre de narrativas, como eu falei anteriormente, a pessoa às vezes fala assim, minha vida está acabada, depois disso o meu casamento vai acabar, eu não tenho mais esperança alguma. Um reenquadre de narrativa que eu utilizo, bom, veja bem, mas por que acabada? Nesse momento, você não teve condições, talvez, de fazer da forma que você tinha planejado. Mas existem possibilidades de resolver e que você pode dar um passo além, virar a página, e aí, com esse reenquadre de narrativa, tem uma mudança de postura da outra parte. Então, uma série, né? Então, situações que a gente vai vivenciando, uma por telefone, né? Eu estava conversando por telefone e conversando com um casal que estava no carro, no Viva Voz, no celular,
e a mulher dizendo, não, porque eu coloquei muito dinheiro nesse imóvel, nosso projeto de vida, e enfim, e a incorporadora não está reconhecendo, e eu não vou aceitar. Aí vem o marido e começa a falar, não, porque eu tenho conhecimento de juízes e de delegados, eu vou fazer valer meu direito, e, enfim. A forma que eu fui conversando foi uma forma que foi flexibilizando, porque eu considerei e respeitei todo aquele momento que a pessoa flexibilizou. Claro, né, estou dizendo assim, estou contando exemplos de sucesso. Óbvio que não são todos, né? Não é que dizer que é a maravilha e que só temos sucesso. Tem, sim, alguns limites, sem dúvida nenhuma, mas são bem menores do que as transformações que a gente consegue. Então, a gente já fez ali um parâmetro mais ou menos percentual, não fechamos ainda totalmente, mas assim, acima de 60% dos casos tratados, nós conseguimos a conversa e uma mudança de postura. E aí o sucesso, né, vem. Né, e tem casos que a gente não tem o sucesso do acordo, né, como falado aqui, o que é o sucesso, não tem o acordo, mas eu percebo, bom, já valeu, essa pessoa em algum momento, e aí volta, depois de muitos meses, a telefonar no escritório. Então, eu tenho uma pessoa que eu fiz o trabalho no ano passado, quer dizer, há um ano, e voltou a telefonar. Olha, naquele momento eu não tinha condições de resolver, mas agora eu quero resolver. E eu gostaria de conversar e ver como é que eu posso fazer. Então, você estabelece uma relação de confiança no sentido do respeito, né? E da pessoa se comprometer também com o que ela está falando. Não é que ela está falando, olha, é uma situação forçada, você tem que resolver. Não. Vamos procurar, né, a forma, como é que pode ser resolvido. E aí, enfim, aqui, né, eu coloco também essa possibilidade que o trabalho interligado entre o advogado da equipe técnico-jurídica e o advogado facilitador de negociações. Porque em alguns momentos tem o limite, e aí sim, claro, tem o técnico jurídico, que eu chamo aqui, que é o que vai realmente tomar aí alguma medida mais pontual no momento em que não se consegue com essa facilitação de negociação, né? Bom, isso, né, todo o que eu já comentei, aí aqui da advocacia mediadora, que eu falo, né, na área do direito de família, né, que é com a base na resolução dos conflitos, e também aí essa questão da abertura de novas possibilidades de compreensão e reflexão sobre a situação vivenciada. Então, no momento em que, às vezes, a pessoa, guarda de filhos, né? Bom, mas eu quero que seja dessa forma, tem que ficar comigo de tal dia, tal dia. Bom, mas será que para você também não seria melhor se você abrisse mão aqui, porque você poderia ser atendida ali, a gente pega e conversa para ver se o outro não atende de outra forma? Que se vier do juiz, vai ser a determinação. Olha, tal dia, né, pega a criança e depois entrega, né, entrega domingo, pega sexta-feira, entrega domingo. E, às vezes, isso não é o formato que vai atender, né? Então, tem esse trabalho que também pode ser feito pelo advogado num primeiro momento, quando a questão não está com o conflito tão instaurado, né, e que seja necessário a intervenção de um mediador, de um terceiro. Aí eu coloquei aqui, né, mais ou menos o que eu já comentei com vocês, que é como é que é o processo de atendimento na área de família, que é o contato inicial com quem procura, a avaliação conjunta da escolha do caminho a ser seguido, que se vai ser a mediação, se é propício a mediação, se a outra parte estaria aberta a isso, ou se a própria parte que me procurou se sente à vontade em fazer a mediação ou não. Né, que muitos falam, não, eu quero, não quero entrar com uma ação judicial, eu não quero brigar, não quero ir para o litígio, mas eu não quero que você atue como mediadora, eu quero você como minha advogada. Bom, então aí é um outro papel. Né? E aí, como agente de realidade, podendo realmente pontuar e mostrar, bom, nessa situação em que você está, né, muitos casos de pensão alimentícia, que no início a mulher, às vezes,
né, imagina que a vida que tem, com toda... Né, sem, claro, eu, né, como mulher, entendo, me coloco no lugar, mas às vezes querem valores que não são possíveis, né, pela situação. Então, é você poder, como agente de realidade, ponderar e não colocar lenha na fogueira para que não, você entre mesmo, nós vamos... Então, é uma outra forma de imaginar o trabalho da advocacia, né? E aí, a clareza dos princípios que orientam cada uma das diferentes opções apresentadas, né, que é mediação e advocacia. E, uma vez mediadora, não há como atuar como advogada, como eu já mencionei. A linguagem mediadora, aí eu coloco aí alguns, né, as reflexões de como, né, podemos ter essa linguagem mediadora, né, que desenvolve o olhar para si, tendo em conta a perspectiva do outro. Estimulando reflexões como faço comigo quando... E isso, eu trabalho em mediação, mas também trabalho como advogada, né? Escuta, como, né, tenta você imaginar como você faz com você quando você escuta do seu ex-marido que não tem condições de te pagar naquele momento aquela pensão, né? Qual o sentimento que você reconhece que foi mobilizado, né, em você nesse momento? Um sentimento de decepção, um sentimento de raiva por não ter sido atendida naquela necessidade que você estava? Qual o sentimento? E aí, esse sentimento vem em resposta a que necessidade sua que não foi atendida? Vamos tentar pontuar, porque muitas vezes a gente percebe que tem a picuinha, né? Que a diferença de valor é mínima, mas existe. Então, esse trabalho pode ajudar que a pessoa perceba, olha, que sentimento aí que está sendo mobilizado. Será que é uma necessidade realmente que eu tenho do financeiro? Ou é porque eu me senti traída? Ou é porque eu me senti desrespeitada em algum momento e agora eu vou fazer valer a minha vontade, né? A história do sentimento, né, que sentimento eu ouço na fala do outro, que quando essa questão do sentimento, que me pega muito, e eu aprendi muito, que foi na comunicação não violenta, né, que é uma metodologia, chama Marshall Rosenberg, quem desenvolveu, um americano, e que fala muito que a forma que você tem de se conectar com o outro é falar do seu sentimento e de perceber o sentimento do outro. Então, no momento em que você está julgando a atitude do outro, o outro se fecha, né? Porque a maioria das vezes a gente vê assim, bom, mas porque você fez isso, você sempre faz aquilo, ninguém vai ouvir o outro dizendo acusações e julgando. No momento em que você fala a partir do sentimento, eu me sinto extremamente desrespeitada quando você fala assim. Eu me sinto magoada quando você... Aí você consegue ter essa conexão, né? E tudo isso, né, estou colocando que foi conhecimento que eu obtive com o trabalho enquanto mediadora, e que não é fácil, né, que precisa realmente das 80 horas teóricas e 80 horas práticas, supervisão, reciclagem, porque é muito difícil você conseguir que as pessoas se coloquem e se conectem e que você não se envolva emocionalmente, enfim, é todo um trabalho, né? Mas que eu trazendo para o trabalho da advocacia é uma possibilidade. Então, até para advogados que imaginam, bom, eu gostaria de aprender o que tem da mediação, mas não para atuar como mediador, mas para que a gente fale de uma outra cultura, né? Uma cultura que tenha aí um compromisso com a resolução pacífica de conflitos, é possível também ir por esse caminho, né? E aí, né, como posso como posso me colocar para conseguir que minha necessidade seja olhada e atendida, como posso tentar atender a necessidade do outro. E aí, da área imobiliária, advocacia, como eu já comentei com vocês, tem aí o trabalho interligado, né, do advogado também, as etapas, né, os envios das cartas convites, a realização das negociações assistidas, que também tem muito a importância de você conversar com as pessoas para organizar as ideias, né, porque muitas vezes as pessoas vêm por uma reunião com a cabeça completamente
né, estando dentro do conflito, realmente, como o Adolfo falou, não consegue ter clareza, né? Então, às vezes, a forma, né, de você abordar, de você colocar, você chama e pode ajudar a organizar esses assuntos. Os assuntos a serem tratados, enfim. E com flexibilização de posições, né? Porque as posições, quando vem e se instaura aquela posição, eu só faço se for assim. Teve um caso que eu fiquei, que a parte falava, né, o cliente, na incorporadora, eu só aceito se a devolução for de 70%. E a incorporadora, eu só aceito se a devolução for de 60%. Falei, bom, eu acho que talvez, se eu for por um caminho que mostre valores e não percentual, talvez chegue mais perto, mais próximo. E aí, a questão de mudança do que estava sendo tratado, de percentual para valores, a gente conseguiu ir chegando num comum acordo, né? Esse é um trabalho que eu trago as ferramentas da mediação de Harvard, né? Avaliativa, mais pontual, não é trabalhar relação. É uma ferramenta que eu trago diferente, né, do que no caso de família. E é isso tudo, né, eu coloco aqui que realmente a gente tem sentido isso, eu sinto no trabalho, que gera o comprometimento, gera uma relação de respeito, né, tanto do cliente com você quanto com né, vice-versa, a confiança, e também a gente ter um pouco de paciência, também enquanto nesse papel em que eu estou, de negociadora, e utilizando as ferramentas, né, da mediação, de ter paciência com o tempo de cada um também. É claro que a gente não pode ficar, né, essa incorporadora não me dá aí 1 ano para trabalhar, mas eu já falo, olha, às vezes eu preciso de mais tempo com determinadas pessoas, porque elas estão numa situação da vida e num momento da vida, e que não é de uma hora para outra que vai ser resolvido. E que se for ser levado judicialmente, em menos de 3 anos a gente não tem nada, né, de resolução. Então, eu falo, bem menos do que isso, se você me der 4 meses, eu acredito que, né, tem casos que a gente consegue resolver com 1 mês, com 2, tem casos que vão para 3, 4. Aí eu acho que também já é uma medida mais ou menos, né, a gente está sentindo essa medida desse tempo. E essa construção conjunta de soluções. Ainda que eu atue como advogada da incorporadora, deixando claro isso para o outro cliente, olha, eu sou advogada da incorporadora, é claro, mas quem sabe eu possa te ajudar a pensar em soluções, né? Com quem sabe a gente pensar, e se você fizesse dessa forma? E se fizesse da outra forma? Né? Então, é essa coisa do espaço para a criatividade, né, que também pode emergir. E aí todos os benefícios, né, que a gente vê, essa questão projeção futura, que já foi falada, e maior rapidez na resolução dos problemas, não essa questão de rapidez única e exclusivamente por número, né, mas sim de poder também mostrar que tenha um benefício também que gera, que pelo desgaste, pode ter o problema financeiro, mas também um desgaste na relação. Essa incorporadora tem interesse em vender novos imóveis para essas pessoas ou para familiares dessas pessoas. Essas pessoas são potenciais né, divulgadores da forma que são tratadas, então aí também um comprometimento da incorporadora com a responsabilidade social dela, de atuar e de resolver os conflitos dela de uma forma diferenciada, que também é algo que agrega valor e que né, pode gerar também um interesse em quem contrata. E aí eu coloco, né, para finalizar, que essa frase, esse trecho que, né, da dupla existência da verdade, e que eu também sempre utilizo, que para mim faz muito sentido, e que ainda mais agora, né, assim, a gente falando enquanto advogados, que é a busca da verdade real, então, assim, a gente poder ter uma reflexão, né, do que é e em que momento que pode ser essa busca da verdade real e em que momento a gente pode notar a existência da dupla, né, existência da verdade, né, que fala, encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e outro outra. Ou um via um lado das coisas e o outro um lado diferente.
Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro, mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência da verdade. Então, isso, claro, que mexe, né, com as nossas bases enquanto advogado. Né, advogados que buscamos e que vamos atrás e que temos que provar a existência da verdade real. Né? Então, que verdade é essa? Né? Será que existe uma única verdade? Ou para cada um? Ou que pode ser construída uma verdade que atenda, e que aí sim é uma justiça enquanto valor, né? Uma justiça enquanto valor que atenda às necessidades de todos os envolvidos naquela situação? Então, fica aí, né, como reflexão.